Amém. Abra comigo aí sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Nós leremos no capítulo 2, o versículo 13, tá bom? Vai ser o nosso texto base aqui. Nós voltaremos um pouquinho para o capítulo 1, mas não passaremos do capítulo 2. Tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu lerei a nova versão transformadora, tá? Aliás, nessa Bíblia, a YouVersion, a Bíblia, tem também essa versão transformadora gratuita, tá? Então, se você não tem essa versão, tá aí no aplicativo, é uma boa opção. Você não precisar comprar o papel, ok? Então diz lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são, e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Queridos, esse texto é um texto muito bacana, eu gosto muito dele. Essa carta aos Tessalonicenses, uma carta de Paulo a uma igreja jovem, uma igreja recém-criada. E muitos dos membros dessa igreja eram recém-convertidos, gente nova, convertida, que veio de uma cultura pagã. Isso quer dizer que as pessoas que vieram para a igreja eram pessoas que vieram de um costume pagão, que adoravam outros deuses e viviam uma vida totalmente desregrada, no que diz respeito à vontade de Deus para o ser humano. E uma das principais coisas que eram características de um povo pagão, nós falamos bastante semana passada disso, era a imoralidade sexual. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, fala muito sobre isso. Se você puder, depois leia, que Paulo, um dos principais assuntos, os principais temas que Paulo combate na igreja em Corinto, porque havia bastante novo convertido do paganismo também. Mas a igreja tessalônica é uma igreja bem inexperiente, né? E a preocupação de Paulo é que essas pessoas recentemente convertidas não só trouxessem esse costume pagão para a igreja, como também era uma preocupação de Paulo que elas se desviassem dos ensinamentos dos apóstolos, certo? Que para os discípulos que vieram depois dos apóstolos, era chamada de doutrina dos apóstolos, ok? Esse material não era escrito, era um material oralizado pelos apóstolos. Claro que se tornaram escritos à medida em que eles se comunicavam por cartas. Então, o conhecimento de Paulo para as igrejas era passado por cartas. Enviava cartas para as igrejas nas regiões, para que essas igrejas tivessem o material escrito numa carta. Os conselhos, as ordens de Paulo acerca do que Deus queria para a igreja. Mas veja que não havia uma pretensão de Paulo que esse material se tornasse uma Bíblia. Era uma carta comum. Como a gente manda um WhatsApp hoje para alguém, sem pretensão nenhuma de canonicidade, de que essa mensagem seja a mensagem de Deus plenamente, né? A gente manda uma mensagem para a pessoa de encorajamento, de força, né? Uma mensagem baseada nas Escrituras, mas com a ideia de encorajar a pessoa, de animar a pessoa, de fortalecer a pessoa. Você não tem nenhuma pretensão de que isso se torne eterno, né? Esse WhatsApp que você mandou. E Paulo também não tinha essa pretensão, né? Então ele está falando para as pessoas dali da igreja, que ele está muito contente com as pessoas, porque desde o momento que eles começaram a falar os ensinamentos, mesmo eles não tendo esse resultado na nossa mão, que a gente diz, que a gente crê
que é inspiração, tá? Eles tinham cartas, e talvez nesse caso aqui eles nem teriam, porque estavam recebendo a primeira carta de Paulo para aquela igreja, eles tinham que crer que a palavra de Paulo, os ensinos de Paulo, era algo vindo do próprio Deus. Tá? Então eles não tinham esse material em mãos, eles tinham o Antigo Testamento e as cartas começaram a circular, ou cartas específicas que eram mandadas para igrejas específicas, né? Como Efésios, Tessalônica, Colossenses, tinham as epístolas gerais e as específicas que eram mandadas para igrejas específicas. Esse material depois foi se juntando, lá para o final do 2º século, é que eles praticamente tiveram já um cânon definido. É claro que os primeiros concílios ali, depois do 2º século, 3º século, foi cunhando o cânon, ou seja, qual era a medida, quais eram as regras que definiam o que era inspirado ou não, até que finalmente eles tiveram o material pronto na mão, o que a gente tem hoje, tá? Mas aqui em Paulo não tinha essa percepção do que se tornaria a sua carta, né? Mas ele falava com o poder do Espírito e capacitação divina, porque ele era um apóstolo. E os apóstolos, nós cremos que eles tinham uma capacidade diferente. Tá? Os apóstolos, diferente dos que se julgam apóstolos hoje, os apóstolos, eles viram Jesus, foram comissionados diretamente por Jesus, tá? E eles foram escolhidos por Jesus. Certo? Esses apóstolos receberam um poder de Deus, uma capacitação especial para iniciar um momento da igreja. Né? Então a pregação de Pedro converteu, 3.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro. Né? Então essas evidências de curas e milagres, você percebe Jesus também passando ou dando para os apóstolos, né? O início do ministério dos apóstolos tiveram muitas coisas nesse sentido, isso evidenciava o seu apostolado, né? Nessa carta, Paulo também reivindica, de certa forma, o apostolado para que eles continuassem crendo nisso e não se envolvessem novamente com as ideias do paganismo. Muito bem. Dito isso, essa semana, aqui em São Paulo, em 3 estádios, né, em São Paulo, 3 estádios pagãos, porque se fosse um estádio, né, de um time grande, não fariam esse tipo de evento. Brincadeira, gente. Em 3 estádios de São Paulo, houve um evento chamado Descende. Alguém viu isso ou não? Descende? Tá. Só para vocês saberem o que é o Descende. Lá nos Estados Unidos, existe uma igreja que é muito conhecida por causa do movimento pentecostal nos Estados Unidos, que chama Igreja da Rua Azusa. Tá? É uma igreja que eles se consideram há muito tempo o portal de Deus na terra. Tá? Então a ideia deles é que tudo que entra na terra de Deus, que Deus traz para a terra de novidade, começa na Rua Azusa. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, unção do riso, quem lembra? Não sei se você deve ter visto na internet, nos Estados Unidos, hoje ainda persiste em algumas igrejas. Aqui não tem muito, né? Não tem muito. O cara fazia assim, ó, soprava e as pessoas começavam a rir desordenadamente, cair no chão. Unção do riso começou na Rua Azusa. Unção do leão, lembra da unção do leão? Lembra? Que em determinado momento a Igreja Batista na Lagoinha entrou um pouco nessa época. Você vai lembrar que a Ana Paula Valadão, ela andava assim como um leão no meio do culto e era a unção do leão. E depois de uma época, houve a unção do leão urinador. Eu vou falar assim para ficar mais bonito, porque é um nome mais feio. O leão urinador. O que eles faziam? Eles acreditavam que eles tinham que demarcar território, como o leão fazia. Então, o que eles faziam? Isso mesmo que você está pensando. Eles saíam na rua, ao redor do bairro, os homens, né, os 316 valentes, talvez, saíam pela rua, urinando na rua, para demarcar o território. A loucura foi tão grande, gente, que eles contrataram helicópteros para sobrevoar os Estados Unidos, jogando urina lá de cima, para demarcar os Estados Unidos como posse do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Depois disso, eles criaram a unção do paletó, da gravata. Vocês conhecem um monte de unção aí, que se originou lá na Rua Azusa. Tá? Essa é uma das coisas simples que aconteceram lá.
Teve uma coisa boa que aconteceu na Rua Azusa, porque nem tudo é tão ruim assim, né? Foi o acesso dos negros a uma igreja protestante. Tá? Então, o primeiro pastor lá foi um cara que era negro, e ele meio que foi um ativista, né? Um ativista para que os negros tivessem acesso às igrejas protestantes e ouvissem falar do evangelho, e isso foi muito bom. Mas de poucas coisas que eles acertaram, essa foi mais social do que bíblica, né? Mas foi um negócio legal que aconteceu lá. Bom, a Rua Azusa, depois de muitos anos, criaram vários eventos com esse molde. Eles criaram um evento chamado Azusa Now, que é um movimento para jovens, se eu não me engano, no intuito de avivamento espiritual, tá? Esse movimento inspirou outros pastores nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma denominação chamada Vineyard, né? Que eu acho que não tem nada a ver com a Vineyard daqui, essa denominação lá. Mas cresceu um movimento bom lá, da igreja Vineyard, e um dos pastores, chamado Mark... Deixa eu lembrar do nome do... Não é Mark. Randy Clark. Esse cara, ele foi expulso da denominação Vineyard por causa de heresias. Foi excluso da denominação e ele abriu um novo movimento chamado Descend. Tá? Nos Estados Unidos já é bem forte e está vindo para o Brasil também, assim como o The Call. Não sei se vocês conhecem o The Call. The Call também é um movimento que começou lá fora e veio para o Brasil. E é um movimento de avivamento. Mas é aquele avivamento por imposição. Não como aqueles avivamentos que aconteceram na história, que foram avivamentos de verdade, que foram produzidos pelo um avivamento de conhecimento das Escrituras. Todos os avivamentos saudáveis da história do cristianismo aconteceram por causa de uma volta às Escrituras. Então, eu vou dar um exemplo de avivamento que nós estamos experimentando aqui. Quem aqui era de igreja pentecostal e neopentecostal? Levanta a mão. Estão vendo aí? A quantidade, quem estiver na frente, vira para trás. Levanta de novo a mão. Isso é um avivamento. Por que eu estou chamando de um avivamento? Porque essas pessoas, e a gente conversou com cada uma delas quando chegaram aqui, a maioria delas disseram assim: nós viemos buscando conhecimento das Escrituras. Porque esses movimentos místicos, a gente já cansou. Passamos 10, 20, não sei quantos tempos dentro de igrejas que só pregavam movimento e misticismo. E nós queremos palavra, nós queremos conteúdo, nós queremos conhecer as Escrituras, porque entendemos que isso é que vai promover crescimento nas nossas vidas. Esse é o avivamento que aconteceu na história. E o que proporcionou o avivamento das histórias? Para que esse nosso avivamento seja igual da história, todo o avivamento da história, ele promoveu o quê? Uma pregação da Escritura. Ok? Pregação, proclamação do Evangelho. Então não vai adiantar nada você vir para uma igreja que prega as Escrituras com sinceridade, se isso não mudar a tua vida, se isso não promover na sua vida um desejo de proclamar o Evangelho para quem está lá fora perdido. Ok? Então somente assim nós teremos confirmação de se isso foi um avivamento ou não. Agora, um movimento que começa pelo carisma, por imposição somente, sem as Escrituras, e coisas que fogem dos ensinos das Escrituras, não considere isso um avivamento. E o The Call foi isso, tanto que parou, acabou, nem ouço mais falar sobre isso. Agora está aparecendo o Descend. O Descend é um movimento parecido, onde as pessoas vão até lá para receberem a segunda bênção. É o que eles chamam de o segundo batismo. Você foi batizado nas águas. Para confirmar que você é crente, você precisa ser batizado no Espírito Santo. E eles dizem que isso acontece e é evidenciado quando você fala em línguas. Se você não falar em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. Portanto, você não é um salvo.
A evidência da pessoa que é salva é que ela fale em línguas. É isso que eles pregam. E esse descende é um movimento de louvor e música, mantras, aquela musicalidade repetitivas, tentando levar a pessoa para uma condição emocional em que ela repita frases sem sentido, que dizem eles isso que é o dom de línguas, falar em línguas. Isso é a evidência de que o Espírito Santo está nela e que ela é uma cristã, uma salva, se ela falar em línguas. Isso aqui na década de 90 era muito famoso entre nós, né? Só que isso, depois de um tempo, enfraqueceu também, ninguém fala muito mais sobre isso. Talvez uns irmãos da igreja pentecostal mais extremada, né, que ainda mantém aqueles costumes da década de 90. Talvez eles ainda, mas mesmo entre os pentecostais, mesmo entre a Assembleia de Deus, por exemplo, né, que é uma denominação que eu respeito demais, hoje eles têm seminários próprios, né? Eles têm hoje institutos, eles estudam teologia. Os pastores de hoje da Assembleia de Deus estudam teologia e são formados em teologia, a maioria deles, né? Então, aquela ideia passada de ser um pastor sem conhecimento das Escrituras, mesmo dentro dos pentecostais hoje, tem raras igrejas que não levam em consideração o estudo das Escrituras, né? Então, isso é uma evidência de que Deus está dirigindo a igreja quando tem a pregação das Escrituras, durante a história. E esses movimentos ainda, vindo dos Estados Unidos, esses movimentos carismáticos, ainda têm essa característica de achar que a evidência de ser cristão é o falar em línguas. O detalhe é que o falar em línguas, para eles, é uma vocalização de frases sem sentidos, repetitivas, que a cada momento ela tem uma tradução diferente. E quando a Bíblia fala de falar em línguas, ela fala de dialeto, né? É um dialeto, a pessoa está falando uma língua atual ou uma língua que existiu, mas é uma língua de verdade, né? Então, poucas pessoas têm esse dom. A maioria das pessoas que dizem eu tenho o dom de línguas, na verdade, são essas frases que ela aprendeu em momento de emocional, né? Sei lá, Siri anda lá na praia, segura a mala antes que a mala caia. Eu sei porque eu vivei no meio da Assembleia de Deus também naquela época e eu aprendi muito disso aí. Tinha aula de como falar em línguas. Repita comigo, aleluia, 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 aleluia. Lembra disso aí? E a pessoa ia e falava aleluia, aleluia, aleluia. Teu irmão fala, amém, irmão, está falando em línguas, né? Então tinha muito isso naquela época. Hoje isso já é ultrapassado. Mas a juventude de hoje, ela gosta de movimento, de barulho, de muita gente, né? E o que pega justamente a juventude hoje são esses movimentos que propõem quase que um transe emocional, né? Agora, a gente também comete os nossos erros, né? Porque a gente entende que as Escrituras são a palavra de Deus, e que o conhecimento dela promove transformação na nossa vida, mas a gente não lê como se acreditasse nisso, né? E o que o Paulo está dizendo para a igreja em Tessalônica obrigado a vocês, estou feliz, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, vocês não consideram ou não consideraram as minhas palavras meras palavras de sabedoria humana. A gente não está falando como quem fala sem nenhuma base. Nós estamos falando aquilo que nós aprendemos do Mestre e aquilo que é baseado nas Escrituras Sagradas, que eles tinham em mãos naquela época, o Antigo Testamento, e falando no poder do Espírito Santo, uma revelação que se tornaria um cânon. A inspiração de Deus para nós hoje. Aquela palavra que Paulo mesmo diz que ela é apta para o ensino, para a correção, para a admoestação na justiça. Aquela mesma palavra que Paulo diz que ela é toda inspirada. Que nada dela leva o homem para o erro e nada dela é errado. Então nós estamos falando de uma escritura que é fiel, não contém erro e que não conduz ao erro. Então ele está dizendo, olha,
Obrigado a vocês, agradecemos a vocês, somos felizes por vocês considerarem as nossas palavras não meramente humanas, mas vinda do próprio Deus. E ele diz mais ainda, mas aceitaram essa palavra como palavra de Deus, o que sem dúvida é. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Você sabe que outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre o momento que nós nos convertemos, né? E eu disse para elas assim, era um casal e eu estava discipulando o casal, e eu disse assim, olha, o grande perigo da vida cristã são os primeiros 5 anos. A pessoa se converteu, entrou na igreja, esses primeiros 5 anos são perigosíssimos. Sabe por quê? Porque nesses primeiros 5 anos, o cara vai se adaptar à igreja. Né? Ele vai entrar com uma sede, aquela sede do novo convertido, né? Ele vai querer fazer tudo na igreja, ele vai querer ajudar em tudo, e contribuir, ele vai querer... A igreja tem que ter até cuidado com o novo convertido, porque o cara quer vender o carro, quer fazer tudo. Não, é verdade, o cara estava naquela pegada de viver no mundão, descobre o evangelho e fala, nossa, isso é maravilhoso, e ele começa a querer fazer de tudo. Esse camarada na mão de um pastor desonesto, de uma igreja desonesta, é presa fácil, porque tomam tudo dele. Então o novo convertido, ele vai passar os primeiros anos numa igreja saudável, alguém vai colar nele, vai propor um discipulado, ele vai ser discipulado ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Depois disso, ele já está começando a se enturmar na igreja. Então ele conhece os grupos, ele sabe onde ficam os grupos pequenos, ele sabe o endereço da igreja de cor e salteado, não precisa nem usar o Waze. Né? Ele sabe as músicas, as preferidas músicas dele da igreja. Né? Ele sabe como contribuir, ele sabe qual é a visão da igreja, inclusive, para uma série de coisas. Ele começa a entrar em conflito, inclusive, com pensamentos e crenças que ele tinha antes de se converter. Né? Então ele entra num processo ali de choque, com uma cultura diferente daquela que ele cria. Então ele entra numa igreja, talvez, dependendo da igreja, vai dizer para ele, ó, você agora não pode mais usar calça jeans, você agora não pode raspar as pernas, não pode raspar as axilas, né? Você não pode fazer um cabelo boicano agora. Sabe por quê? Porque agora você tem que entrar no padrão. Você não pode entrar de boné na igreja, viu, os irmãos aí, os pecadores? Não pode entrar de boné na igreja. Não pode botar o pé em cima do banco, porque é falta de reverência isso. Né? O teu filho não pode fazer barulho durante o culto. Dentro da igreja tem que ter zelo, cuidado com o barulho. Né? Agora você sabe o quanto você dizima, você sabe o quanto você oferta, você sabe quais são os dias das programações da igreja, aí você se acomoda, no bom sentido, a essa vida. E isso é um pulo para você se acomodar no mau sentido a essa vida. Sabe por quê? Porque certamente depois de 2, 3 anos você vai ver os defeitos da igreja. Né? Então você vai olhar para aquele irmão, você vai ver que aquele irmão, ele reclama demais. Você vai olhar para aquele outro irmão, ele confessou no grupo lá que ele não oferta porque ele não acredita que tem que ofertar na igreja. Você vai falar com aquele outro lá, o cara quer comprar a cadeira da igreja, mas ele leva para casa porque é dele, ele que pagou. Né? Você vai falar com aquele outro, o outro está vendo as pregações na internet, então ele está te chamando para ir lá na reunião que o graveto acende. Então você vai começar a ter contato com as pessoas de verdade. E você vai começar a se escandalizar com algumas delas. O novo convertido. E o Paulo alerta isso, né? Cuidado você crente antigo para não escandalizar o novo convertido. Ou seja, a palavra escandalizo ali é a ideia de você servir de pedra de tropeço para a pessoa abandonar o evangelho e a Cristo, porque ele não viu um bom testemunho em você. Isso é escandalizar. E aí esse cara, depois dos 5 anos, ele já achou um grupo ali da igreja e tal. É exatamente o momento perigoso para a vida dele, porque é o momento em que ele para de ler as escrituras com aquela sede que ele tinha. Ele para de servir a igreja com aquele ímpeto que ele tinha. Ele para de orar
em casa com aquele ímpeto que ele tinha. Ele para de obedecer a Deus com aquele ímpeto que ele tinha. É o momento em que ele se sente confortável para voltar, dar aquela olhadinha para aquela mulher na rua, para contar aquela mentirinha no trabalho, porque parece que a situação já está controlada para ele, entende? E aí a tendência, depois desses 4, 5 anos, é que você volte àquelas práticas que você tinha antes de se converter. Sabe por quê? Porque você vai ouvir e aprender alguns conceitos que vai te dar uma certa liberdade para você dar ocasião à libertinagem, à carne. Então, por exemplo, você vai aprender um termo na Bíblia chamado graça. Certo? Então, você aprendeu sobre a graça. O que é a graça? Um favor imerecido de Deus para nós. Em relação ao quê? Em relação à salvação, a graça salvífica. Então, não confunda a graça com a misericórdia, nem com o bem de Deus, para o dia a dia, a provisão. Para tudo isso tem termo correto nas Escrituras. Só que você descobriu a palavra graça e tudo toda situação que você necessita do amor de Deus, você joga no balaio da graça. Entendeu? Então isso faz com que você tenha uma concepção errada do Evangelho. Então você volta lá naquelas práticas antigas da sua vida antes de se converter, com apoio da graça. Se você lê, por exemplo, o Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor na época do comunismo de Hitler, do nazismo, melhor dizendo, de Hitler, ele foi um pastor, se eu não me engano, luterano, que viveu a época do Hitler e se levantou contra Hitler. Veja isso. Ele, o cunhado e mais um grupo familiar, um grupo de pastores, se levantaram, criaram um movimento contra Hitler, e o fim dele, claro, que foi ser morto pelo exército de Hitler, Mas dentro da prisão, do campo de concentração, ele escreve um livro chamado Discipulado. Já leu, já? Quem leu já? Levanta a mão. Não, esse é um dos livros que todo crente não pode passar por essa vida sem ler. Chama Discipulado. A capa do livro é a roupa de um presidiário, assim, a preta e branca, Está escrito Discipulado. Dentro do campo de concentração, Dietrich Bonhoeffer escreveu sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus e sobre uma vida discipular. Uma vida de seguir a Jesus independentemente das circunstâncias da vida. Leia esse livro. E quando ele fala da graça, ele fala de uma banalização da graça. Ele diz o seguinte, que muitas vezes os cristãos barateiam a graça, se é que é possível fazer isso. Essa expressão baratear a graça é você abusar da graça. Eu vou dizer como que a gente faz isso. Bom, nós conhecemos o conceito de graça de Deus, certo? Se nós pecamos, ou melhor dizendo, antes de pecar, nos apropriarmos da graça para pecar, que é aquilo que Paulo fala aos Romanos, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que vamos fazer então? Vamos pecar mais ainda para que a graça superabunde? Ele fala, não, de maneira nenhuma. É disso que Paulo está dizendo. A gente tem que se apropriar da graça para pecar, ou depois que peca, lembra da graça e corre para os braços de Jesus? É pergunta retórica, Depois que peca, olha para Jesus, para a graça dele, e se joga nos braços dele. Fala, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou nada e tu é tudo. Agora, se antes de pecar, eu estou lembrando da graça e falando assim, cara, eu vou pecar porque Deus é gracioso mesmo, então eu vou aproveitar. Então, para Dietrich, você está barateando a graça. Então, é um mau entendimento do que é graça, nos leva ao erro. E vários conceitos bíblicos acontecem da mesma forma. Nós precisamos aprender e manejar bem a palavra da verdade, queridos. Precisamos compreender as minúcias disso aqui, para a gente não cair no erro. Foi dessa forma que começou o movimento da Azusa, por exemplo. Essa dissidência, essa separação da igreja desse pastor,
da igreja Vineyard, lá nos Estados Unidos, aconteceu por causa disso, por causa da falta de conhecimento. A Bíblia fala, vocês errais por quê? Por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos minuciar isso. E ele disse para a igreja de Tessalônica que está muito feliz, porque eles receberam essa mensagem não como mera palavra de um ser humano, mas como poder de Deus. Olha lá no capítulo 1, no comecinho. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações, quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembrando o seu trabalho fiel, seus atos em amor e a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. É interessante como ele faz essa exposição aqui, né? Ele diz que eles dão graças a Deus por essas pessoas, e ele diz como. Na nossa tradução aqui ficaria melhor se ele traduzisse no gerúndio, né? Que o gerúndio no português ele diz como a gente efetua a ação. Então, eu amo, como? Abraçando, cuidando, abençoando, provendo, né? São atos que mostram como eu amo. Então ele está dizendo aqui, nós damos graças a Deus sobre vocês. Como? Mencionando eles na oração, relembrando do seu trabalho fiel e sabendo que eles são pessoas escolhidas por Deus. Parece que Paulo vai diferenciando aqui as pessoas dentro da igreja, né? Olha o que ele diz no versículo 5. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Versículo 6. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia. E ele diz como isso aconteceu, pois a sua fé em Deus, em primeiro lugar, se tornou conhecida em todo lugar. Então ele está dizendo, olha, nós pregamos uma palavra para vocês, vocês creram que essa palavra era poder de Deus, e o Espírito Santo confirmou para vocês. Quando ele fez isso, isso transformou a vida de vocês de tal forma que a primeira coisa que produziu foi proclamação dessa palavra para outras pessoas. Perceba, queridos, o que estamos fazendo diante da Bíblia? Estamos somente adquirindo um conhecimento intelectual, ou nós queremos que isso seja um poder de Deus para transformar a nossa vida e transformar a vida daquelas pessoas que estão perto de nós durante a semana? Veja que Paulo diferencia aqui aquelas pessoas que recebem ele com alegria e a sua palavra como verdade. Lembra a semana passada? Como é que os coríntios receberam a palavra de Paulo? Mal, muito mal, desobedecendo e infiltrando dentro da igreja tipos de comportamento e tolerando o tipo de comportamento dentro da igreja detestável por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Claro que não naquela época. Para a gente hoje, a imoralidade sexual é algo terrível para Deus. Terrível. E as pessoas jogam a tolerância dessa imoralidade dentro do balaio da graça. E se você faz o que Paulo falou para fazer, a pessoa discorda do que o apóstolo Paulo está dizendo. Jogando para a conta do balaio da graça, dentro do balaio do amor. Um amor
que quer amar mais do que Deus ama. Um amor que quer ser mais misericordioso do que Deus é misericordioso. Um amor que Deus coloca limites, as pessoas querem extrapolar os limites desse amor, a troco de uma vida religiosa que tem aparência de piedade. E ele diz, olha, em primeiro lugar, a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Percebe que às vezes a gente gasta tempo e perde tempo ele cobrando coisas que a gente não tem certeza e às vezes entrando em vãs discussões sobre coisas que já são, já passaram. Estava conversando com o irmão hoje e estava falando para ele da minha careca, que na década de 80 era a pessoa que usasse o cabelo raspado era confundido com marginal, e dentro das igrejas tradicionais era proibido as pessoas rasparem a cabeça, porque parecia um trombadinha. Naquela época a gente falava de trombadinha, Você lembra do trombadinha? Trombadinha por quê? Porque o cara dava aquela trombada na pessoa, aí caía a coisa dela, o outro que vinha atrás roubava, Então tinha um método, de se roubar a carteira das pessoas através da trombadinha. Por isso ficou conhecido o trombadinha, o ladrão que roubava com esse método, Então, todas as pessoas que raspavam a cabeça eram confundidas com os trombadinhas na rua. Então, o crente tinha que deixar o cabelo crescer aqui do lado, tipo o galeão com bica, Lembra do galeão com bica? Porque se ele raspasse, ele parecia um trombadinho. Ou usava peruca, irmão? Antigamente usava aquelas perucas lá e tal, e dava uma cambalhota, a peruca caía, era coisa feia pra caramba, Mas era um jeito de você não parecer com um trombadinha daquela época. Pois hoje ninguém fala sobre raspar a cabeça. Nós somos feios, mas estamos na moda. É essa a tônica do negócio. E ele diz, olha, o que esse evangelho, o que verdadeiramente o evangelho propõe e produz na vida da pessoa, o verdadeiro avivamento é aquele que produz mudança na sua vida e que isso vai ser levado para outras pessoas também. É isso que ele está dizendo no versículo 8. E ele diz também, não precisamos sequer mencioná-la. Versículo 9, pois as pessoas, segundo ponto, têm comentado como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Segunda coisa que ele fala aqui. Agora, o que é muito legal desse texto, não sei qual é a palavra que está sendo usada, o verbo que está sendo usado na tua Bíblia, essa palavra deixar, é uma palavrinha que tem um significado de se converter. Então ele está dizendo, olha, na vida de vocês, eu sei que o que tem acontecido é que vocês têm deixado o modo antigo de viver, para viver uma nova vida. Vocês se converteram, seria a tradução melhor para esse texto aqui. Vocês se converteram, isso traria mais significado para a gente, E o ato de vocês se converterem, ou seja, mudar a direção, sabe aquela placa de trânsito, que tem uma seta que sobe, faz a curva e vem para baixo. Quando não tem um traço, quer dizer que você pode fazer aquela conversão e voltar na direção contrária. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que na vida dos Tessalonicenses é observável um deixar da vida pagã, da vida antiga, para viver uma nova vida em Cristo. Não só as pessoas da igreja, mas os de fora viam esse novo modo de vida dos Tessalonicenses. Versículo 10 ele diz, terceira coisa, também as pessoas comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. 3 evidências na vida de um crente verdadeiro. A primeira delas é que as pessoas de fora estão conhecendo o evangelho através delas. Segunda coisa, as pessoas olham para os crentes
e vê um modo diferente de viver daqueles que eles viviam anteriormente. E a terceira coisa que ele diz é: vocês só falam de Jesus. Vocês só vivem na expectativa da volta desse Jesus. Isso é uma característica muito perspicaz de Paulo usar aqui. Né? Porque para nós, hoje, nós vivemos um tempo, na igreja cristã brasileira, que está buscando esses movimentos de carismas. Mas poucos querem viver uma vida de abandono do estilo de vida desse mundo. Né? São pessoas que amam o dinheiro e querem ficar rica de qualquer jeito. Outro dia alguém me mandou uma mensagem: pastor, eu estou aqui no trabalho, e aqui no trabalho as pessoas estão discutindo. Parece que no trabalho da pessoa, a maioria era crente. Eles estavam discutindo se o crente podia jogar na loteria. Ela me mandou a mensagem: pastor, o crente pode jogar na loteria? Eu falei: boa pergunta, né? O que vocês acham? Alguém pega uma aguinha lá, por favor. Meu diácono, pega uma aguinha. O que vocês acham? Crente pode jogar na loteria? Por que não? São vãs filosofias humanas, ou a gente entende biblicamente que isso é errado? Porque a gente pode estender isso também, né, Rafa? Você vai no supermercado, o cara fala: se você fizer compra acima de tanto, você tira um cupomzinho e concorre aquele carro 0 quilômetros. E aí? Jogo do bicho, pode ou não pode? Sonhou com um gato, aí você vai lá e você consulta aquela vozinha da família, porque a vozinha sempre sabe o que quer dizer os sonhos, né? Eu sonhei que tinha uma madeira caindo na minha cabeça, a vozinha sabe o que quer dizer aquilo, cara. Por que o crente não pode jogar no bicho? Pelo motivo pelo qual ele quer jogar. Qual é o motivo que ele quer jogar? Ele quer jogar na loteria para pegar uma bolada milionária e aplicar tudo em missões, é isso? O cara vai pegar lá uma fortuna de 150 milhões na mega da virada. O que ele vai fazer? Vai viajar o mundo inteiro? Não, senhor. Joseph Klimble é crente. Lembra do Joseph Klimble? O cara vai pegar os 150 milhões e vai investir em missões. O cara vai lá na África construir um seminário. O cara vai lá no Nordeste fazer brotar água para todo mundo. O cara vai comprar um avião e vai ficar lá ele vai bancar esse avião lá no hangar, lá no aeroporto, para levar missionários para o mundo inteiro, mas ele não vai gastar um centavo, ele não vai comprar uma meia com esse dinheiro. É para isso que o crente quer? O crente quer chegar no mercado e ganhar aquele resultado ali do carro zero lá, na compra. Para quê? Ele quer o carro para quê? Ele vai jogar no bicho, vai fazer uma fezinha, tirar aquele trocadinho para ajudar nas finanças da família. Por quê? A Bíblia fala: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Tá? É isso que Deus espera de nós? É esse tipo de vida que Deus espera de nós aqui? Nosso coração tem que estar nessas coisas? Olha na sequência, capítulo 2. Aí ele vai falar que ele foi maltratado, né? Em Filipos. Enfim, aí pula lá para o versículo 4. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados de Deus aos que foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como vocês bem sabem, além de agradar a Deus e não as pessoas, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha disso.
Terceiro, ele é testemunha de que não agimos motivados pela ganância. E quarto, quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de outra pessoa. O que Paulo está dizendo? Olha, nós sabemos o que nós estamos fazendo como enviados de Deus, nós temos um compromisso com Deus e com a verdade das Escrituras, e nós não estamos aqui para agradar os homens, nem para fazer a vontade dos homens, nem para bajular ninguém. Nós estamos aqui com a missão: pregar as Escrituras, aquelas Escrituras que vocês receberam bem, e que as pessoas que andam com vocês percebem a diferença de vida que vocês têm. É perceptível o quanto o Evangelho tem sido proclamado através de vocês, e quanto vocês anseiam pela volta de Jesus. Essa Escritura tem feito efeito na vida de vocês, e isso é perceptível. E é esse o objetivo da nossa missão como apóstolo. Paulo está dizendo isso. Pregar o Evangelho para que ele transforme a vida de vocês, não para que ele agrade vocês. Versículo 10, ele diz assim, vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. Veja que ele repete mais uma vez, vocês, os que creem. Dentro da igreja tinha os que não creem. Paulo está mandando uma carta para uma igreja, certo? É isso mesmo, produção? E aí ele diz, para vocês os que creem, vocês têm sido testemunha da nossa irrepreensibilidade. Por que ele está dizendo isso? Dentre eles, será que tinham os que não criam? Versículo 12. Aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Aqui tem uma frase que somente é usada por Paulo, na Bíblia inteira. Só Paulo utiliza essa frase. E tem algumas frases que só Paulo usa mesmo. Uma delas é essa, ele fala, para que vocês vivam do modo que Deus considera digno. Interessante, né? Interessante ele falar de uma transformação na vida das pessoas, que é produzida pela pregação dessa palavra. Ele fala também, ele se identifica nesse caminho dizendo, olha, a minha tarefa é ensinar vocês, não é bajular vocês, não é agradar vocês. A minha tarefa aqui é profética, é trazer a mensagem do Senhor e fazer isso bem feito. Qual é o efeito disso? Transformar a vida de vocês. Vocês vão viver, se crerem de verdade, as pessoas vão ver a mudança na vida de vocês. Vocês vão pregar a palavra para outras pessoas, proclamar o Evangelho, e vocês vão viver mais sem a expectativa desse mundo, mas na expectativa da volta de Cristo. Mas vocês que creem. E aí chega finalmente no nosso texto, enfatizando que a grande evidência que ele enxerga que tudo isso está acontecendo é que as pessoas não consideraram as palavras dele meramente humanas, mas o poder de Deus. Veja que isso envolve fé e confiança em primeiro lugar, na irrepreensibilidade de quem está trazendo essa mensagem. Você precisa confiar, né? Então, eu vou fazer um exemplo claro disso. Eu sou o pastor de vocês aqui, o Creus é pastor de vocês, então vocês precisam crer em duas coisas. Primeiro, na nossa honestidade e repreensibilidade diante de Deus, correto? No nosso compromisso com a verdade, em obedecer a palavra de Deus, ok? Primeira coisa que vocês têm que crer em relação a nós. Em relação a Deus, você tem que crer que Deus está no controle disso. Porque se eu fizer alguma coisa em desacordo com Deus, pode crer que Deus não vai me poupar. Não vai me poupar. Então você que crê
Você tem que dar essa credibilidade que eles davam para o apóstolo. Eu não sou apóstolo, nem quero ser. Mas eu sou enviado de Deus, é o sentido da palavra. O creuze é. E vocês têm um compromisso conosco. Qual o compromisso de vocês conosco? É de se perceber em algum momento que a gente não está sendo irrepreensível na palavra, como ela exige de um pastor, você tem a obrigação e o dever de vir nos repreender. Pastor, você está falhando nessa tarefa bíblica aqui, ó, que a Bíblia diz que é do pastor. Ó. Você tem que cobrar a gente disso. Certo? Ok? Esse é o compromisso teu com a gente. Agora, passa por esse processo dos que creem, acreditar de que eu estou aqui porque eu fui enviado por Deus. Porque se não houver essa credibilidade, não há por que ter esse relacionamento. Concorda comigo? Concorda ou não? Se você não confia no seu marido como seu pastor, você vai confiar em quem? Se você não acredita no poder de Deus através da vida dele, você vai confiar em quem? Agora, uma coisa é verdade, ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Se ele não cumprir, Deus vai cobrar dele. Não tem a menor dúvida disso. Percebe? Percebe que crer em Deus não é só acreditar que Ele existe. Você precisa manejar bem isso aqui, entender qual é a mensagem que Paulo está trazendo para os Tessalonicenses. E isso porque aqueles irmãos de Tessalônica eram novos convertidos. Pessoas que tinham acabado de vir do paganismo, cuja imoralidade sexual era algo persistente entre os pagãos. E a preocupação de Paulo é que eles voltassem às práticas do paganismo. Sabe por quê? Porque depois de um certo tempo a gente se acomoda na religião. A gente começa a desconfiar de todo mundo. A gente desconfia do pastor, não só do pastor, a gente desconfia da mulher, desconfia do marido, desconfia do cara no trânsito, desconfia do patrão, desconfia do colega de trabalho, a gente desconfia de todo mundo. Minha esposa que diz assim, a gente tem que tentar pensar o melhor das pessoas. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o pior. Tem que tentar incentivar o nosso coração a pensar o bem das pessoas, até que ela prove o contrário, né? Mas a gente é incentivado, talvez pela nossa cultura, né? Hoje em dia a gente está tão inseguro nesse negócio de confiar em homens, né? Confiar em líderes, confiar em representantes da população, né? Como políticos, por exemplo. Então a gente é eliciado, a gente é treinado a desconfiar de todo mundo. E eu acho que às vezes a gente desconfia até de Deus. A gente desconfia de Deus. E aí eu volto para o começo da nossa conversa aqui. Sabe como é que a gente desconfia de Deus, Alê? Quando a gente chega em casa e fica semanas sem abrir a Escritura para ler. Se você crê que isso aqui é a verdade, de verdade, você crê nisso, você tinha que devorar isso aqui todos os dias. Sabe por quê? Porque isso aqui precisa transformar a sua vida, porque você precisa ensinar isso para outras pessoas, as pessoas precisam ver isso em você, e porque você anseia pela volta desse Deus, você não se conforma com esse mundo. Onde será que a gente errou? Versículo 14, ele continua aí, então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade. Versículo 16. Procuram impedir-nos de anunciar salvação aos gentios. Com isso,
continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Ele está dizendo, olha, é comum entre nós a perseguição, mas não dos de fora, dos próprios de dentro. Com filosofias vãs, próprias dos seus próprios corações, que não tem nada a ver com as Escrituras. Por isso, eu estou dando graças a Deus por vocês, os que creem. Porque essa palavra tem sido verdade e tem transformado o coração de vocês. Perceba que a briga dos que não creem dentro das igrejas é por vãs filosofias humanas. Aquilo que me desagrada, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto. Não, eu não gosto da parede assim, por isso eu vou sair dessa igreja. Não, eu não gosto do teto dessa cor, eu vou sair da igreja. Eu não gosto daquela irmã que está interpretando ali, então eu vou sair da igreja. Eu não gosto do teclado que o irmão toca, da guitarra, né, então eu vou sair da igreja. A gente está cheio de quereres, mas poucos fazeres. E ele diz, olha, essas pessoas estão procurando impedir de anunciar salvação aos gentios. Por quê? Porque eles achavam detentores da verdade. Não é nosso, não vai pregar para gentio não, é só entre nós aqui os judeus. Não, vai pregar para gentio não, só entre nós. Não, mas a pregação, ela foi estendida aos gentios por Paulo, também por Paulo, foi estendida aos gentios. Ele veio para os seus não receberam, ele foi pregar aos gentios. E Paulo continuou, a igreja primitiva, Pedro e os apóstolos continuaram pregando aos gentios também. E eles estão dizendo, não, porque isso aí, a mensagem é nossa, não pertence a eles. Vãs filosofias humanas, baseados em religiosidade dos fariseus. Ele termina o texto, do versículo 17 ao 19, falando do relato de Timóteo, um dos que seria jovens pastores, acerca dos Tessalonicenses. Ele diz assim, irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos para voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, eu e Paulo. Tentei, não apenas uma vez, mas duas. Mas Satanás, porém, nos impediu. Não sei de que forma. E é interessante que aqui é uma expressão de hábito militar, né? Parece que há um combate de Satanás para com eles. Ele termina dizendo, afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e a nossa alegria. Né? Capítulo 4, ele vai falar sobre santidade. Eu quero terminar aqui no versículo 3 e 4, diz assim, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Versículo 4. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Conclusão para a gente? Estamos numa bifurcação. Estamos numa bifurcação. Para que lado serão os nossos próximos passos? Em direção àqueles que creem ou em direção àqueles que não creem? Que ainda estão falando que cor que tem que ser a almofada do banco da igreja. Quando que a gente vai chegar na maturidade, queridos? Sabe qual é uma das primeiras evidências da falta de maturidade da igreja? Quando a gente tem dificuldade, defasagem no sustento, nas contas da igreja.
Bíblia diz que é uma das coisas difíceis para o ser humano é lidar com o dinheiro. Ainda mais no momento que a gente vive hoje, né? Então, a gente tem tido problemas com as entradas. Tá? Tem mês que entra 20 e poucos mil reais, tem mês que entra 15. Menos até, porque a média foi 15, né? Até menos, 13, 10, sei lá. Como é que oscila isso? Tem gente que num mês dá, tem gente que num mês não dá. E a gente tem problema com quedas financeiras na igreja, porque o nosso coração não entendeu ainda o que é ser fiel a Deus. Não é verdade? Eu tenho um irmão, muito querido, meu irmão, Marcílio. Eu tenho 4 irmãos, e eu sou o do meio, sou o quinto, no meio. Tem 2 mais novos, um dos mais novos se chama Marcílio. É Márcio, Marcelo, Márcia, Marcílio e Magnum. E Maria, minha mãe, né? Eu tinha um cachorro que chamava Malia ainda. Só meu pai que era José, tudo era M. Meu Deus. E o Marcílio, ele, quando a gente era criança, todo mundo corintiano lá em casa, graças a Deus. Sempre foi assim, desde o começo, né? Alguns vão se perdendo, né? A semente abafada com as lutas da vida e se perde no caminho, né? Esse meu irmão, ele se perdeu, coitado, né? Ele começou, porque ele não conseguia ir para o estádio, a gente morava em Santos, né? Não conseguia acompanhar o time. Então ele queria torcer no time no estádio, então ele começou a torcer por Santos. Aí foi a época que o Santos ficou 18 anos sem ganhar título. Bicho da... E o Corinthians ficou 20 e poucos anos sem ganhar títulos também, né? Então o Corinthians começou a ganhar títulos importantes na década de 90 e tal, e ele estava querendo torcer para um time perto, né? E foi torcer para o Santos ficou um tempão sem ganhar título. Aí ele falou, não, agora eu vou torcer para o São Paulo, porque na década de 90 São Paulo começou a ganhar tudo também, né? Aí o São Paulo começou a perder tudo, porque ele começou... Pé frio danado, né? Começou a torcer para o São Paulo começou a perder tudo. Ele falou, não, agora eu vou voltar. Uma vez eu conversando com ele, ele falou, cara, eu vou voltar para o Corinthians. O Corinthians estava começando a ganhar e tal, de novo. Só que ele desistiu, voltou para o São Paulo, não, primeiro foi o São Paulo, depois o Santos. Aí agora ele decidiu torcer para o Grêmio. Gente do céu, o que tem a ver? O cara já foi até no Olímpico, lá no Rio Grande do Sul, para assistir o Grêmio no estádio, porque ele gosta da torcida do Grêmio, que é meio argentina, né, o jeito de torcer do Grêmio. E a gente está apostando lá entre os irmãos qual será o próximo time que ele vai torcer. Meu irmão Marcílio é um barato. Mas o resto ele é muito fiel a tudo que ele faz. Só o futebol que eu acho que ele canaliza o mal dele nisso aí, né? E aí o que eu estou pensando no meu irmão é justamente porque tem crente que vive assim, né? Tem crente que vive assim. Uma hora ele torce para um time, outra hora ele torce para o outro. É como Paulo fala, é levado por todo o vento de doutrina, toda novidade. Descende, é legal, vamos lá que é bênção. O que for de axé positiva, nós vai. Né? E as pessoas vão se perdendo e naufragando na fé e não sabem por quê. Eu quero orar por isso. Orar por temor a Deus, né? Porque nós precisamos ter temor a Deus, queridos. Né? O Provérbios fala sobre isso, né? Que o princípio que rege a sabedoria é o temor a Deus. E Salomão fala muito sobre isso também, sobre temor a Deus, né? Em Eclesiastes especialmente. Então queremos orar por isso, né? Feche seus olhos. Fala aí com Deus uns minutinhos. Coloca aí a sua vida. Diz assim, Deus, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. É o Senhor quem convence. Por favor, convença meu coração, Senhor. Me ajude. Desenvolvendo humildade no meu coração. A humildade que promove desejo de aprender, de crescer.
de não estagnar na fé. Humildade que nos leva a depender do Senhor, obedecer a sua palavra. Que a gente entenda, assimile que essa palavra é tão revelação do Senhor e é tão mensagem do Senhor para nós, que não são vãs filosofias humanas, preceitos humanos, que elas são capazes de transformar a nossa vida. Agora, nos dá atos que comprovem que a gente crê nisso, Senhor. Não adianta em nada eu dizer que acredito no Senhor, mas fazer pouco movimento para te conhecer. Correr atrás de novidades e de fantasias, de contos, de fábulas. E deixar de lado o relacionamento contigo, Pai. Me ajuda nisso. Peço perdão por tanto tempo que eu perco com tantas outras coisas e não invisto no relacionamento com a Tua palavra, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.